pessoal, tudo bem? Meu nome é Amanda Jordão, sou psicóloga da Unvita e hoje eu tô aqui para falar com vocês a respeito de possíveis impactos psicológicos que esse período de isolamento pode acarretar e o que a gente pode fazer para driblar esse período, né? Então, a primeira coisa que a gente pode pensar é justamente na palavra isolamento. Nós somos seres humanos que a gente é construído socialmente. A gente vive em comunidade. A partir do momento que a gente sai da nossa casa para fazer qualquer atividade, a gente está em contato com pessoas, né? Todo momento. Pessoas diferentes daquela que a gente convive diariamente, por exemplo, né? Então a gente está acostumado a fazer isso. Então se isolar pode estar ligado a palavras de solidão, a momentos de introspecção, e isso pode causar alguns sofrimentos. Então hoje eu vou focar em dar algumas dicas para vocês do que fazer nesse período, né? De como a gente afasta esse pensamento de solidão e a gente consegue driblar ele da melhor forma possível. A primeira coisa que eu preciso falar para vocês é que a gente precisa nesse momento pensar justamente no coletivo, né? A gente vê por aí muitas pessoas falando: "Ah, mas eu não sou do grupo de risco", mas você pode transmitir doença a pessoas que são do grupo de risco, né? Que a gente sabe. Então, crianças, idosos, deficientes, pessoas com predisposição crônica, pessoas com câncer, enfim, de que a gente sabe, a gente está vendo aí notícias todos os dias em que nos orientam a evitar, né, fazer todas essas coisas pensando, claro, na gente, porque ela também é letal para pessoas que não estão no grupo de risco, mas para pessoas que estão dentro desse grupo, essa letalidade é ainda maior. Então a gente tem que pensar realmente no coletivo e se preservar, e pensar que isso é uma situação temporária e que quanto mais a gente colaborar com as instruções que nos são dadas para evitar com que essa doença se dissemine de uma forma desastrosa, a gente precisa fazer a nossa parte nesse momento que está ainda no início, né? Então a gente tem que focar nesse pensamento de que isso é uma coisa temporária. Então a gente precisa se dispor a colaborar com as orientações, a tomar todas as precauções necessárias, sair de casa o mínimo possível, né? Para que evite realmente disseminar essas doenças para outras pessoas, né? Outra coisa que eu oriento vocês é tomar cuidado com fake news e com excesso de informação. Primeiro lugar, fake news. A gente está acostumado a uma era que as pessoas compartilham muitas coisas, muitas notícias impactantes, e que nem sempre elas são verdadeiras, e que nem sempre elas remetem ao que está acontecendo realmente. Então, muitas notícias são veiculadas com o intuito de ganhar likes, compartilhamentos, e as pessoas compartilham e dão likes. E isso é muito desastroso, porque tem pessoas, cada um recebe essa informação de uma forma diferente. Quanto mais a gente compartilha fake news, pior fica a situação, porque a gente não tem noção realmente da dimensão da realidade do que está acontecendo, né? E excesso de informação é a mesma coisa. A gente liga a televisão, a gente vê as redes sociais, a gente vê Facebook, Instagram, a gente tá bombardeado de informações diversas, pessimistas ou não, né, informativas ou não, a gente tá bombardeando delas. Então, assim, eu oriento vocês que se mantenham informados. É claro, a gente precisa saber com o que a gente tá lidando, isso é muito importante, né, não ficar alheio a essa situação, mas evitar que isso seja feito de uma forma excessiva, né? Então, por exemplo, o Jornal da Manhã, ele geralmente reflete tudo o que tá acontecendo. Ele dá um resumão de tudo o que tá acontecendo, do que foi dito, do que não foi dito. A gente precisa, inclusive, estar atentos a como a política tem se posicionado, né? Então, decretos que estão saindo orientando o comércio a fechar, por exemplo, né? A você ficar recluso dentro de casa, sob pena de alguma coisa, de alguma multa, alguma coisa. A gente tem que ficar atento a isso. É muito importante que a gente não fique alheio à situação. No entanto, a gente tem que tomar cuidado com o excesso de informação, porque isso pode gerar ansiedade, né? Então, se a gente fica sendo bombardeado o tempo todo de excesso de informações, muitas notícias tendenciosas, sensacionalistas, a gente tem que tomar um certo cuidado com relação a isso. Evitar também ficar em casa e não fazer nada. Gente, esse é o momento da gente tirar do papel aquelas coisas que a gente queria fazer e a gente não tinha tempo. Sabe aquela coisa, eu queria muito aprender a cozinhar. Nossa, eu queria muito aprender a fazer, sei lá, alguma coisa manual, um crochê, um ponto cruz. A internet, nesse momento, diferente das fake news, ela é repleta de informações, de videoaulas no YouTube, sabe? Você joga no Google, você consegue aprender qualquer coisa. Então, assim, esse é o momento de você colocar em prática aquilo que você não conseguia colocar em prática porque você não tem tempo, agora você tem.
De repente você consegue colocar os seus estudos em dia, começar a fazer uma atividade física, porque tem inúmeros vídeos no YouTube ensinando você a fazer atividades com o peso do próprio corpo, por exemplo, aulas de dança, enfim, gente, é uma infinidade de coisas que você pode colocar em prática e aproveitar esse momento que é para isso, né? Tem pessoas também que estão querendo colocar em prática planos profissionais, então colocar em prática um home office, um empreendedorismo, também é legal você fazer nesse momento, né? Estabelecer algumas metas, alguns planos que precisam ser cumpridos para que você atinja o seu objetivo, né? Então isso é muito importante. Então, é claro que tem pessoas que vão aproveitar esse momento para descansar, né? Para repor as energias, também é muito válido, mas evitar realmente ficar sem fazer nada, porque a mente vazia a gente sabe que não é muito legal, né? A gente começa a pensar coisas que não deve, a gente começa a dar asa para pensamento pessimista, pensamento de solidão. Então a gente tem que evitar isso ao máximo, ocupando a nossa mente com coisas que a gente gosta e colocando em prática aquilo que a gente não tinha tempo para fazer, agora a gente tem. Então é isso, gente. Eu quero que vocês se conscientizem desse problema que a gente está passando, que é uma coisa temporária e que a gente pode utilizar de algumas ferramentas para que a gente passe por ele sem que acarrete prejuízos psicológicos. Qualquer coisa eu estou à disposição de vocês, o site da Unvita está à disposição de vocês, com diversos profissionais altamente qualificados, tá bom? Então eu convido vocês a acompanhar nossas publicações aqui durante esse período e durante os períodos que forem subsequentes a ele. Compartilhe com seus colegas que também estão aí sem saber o que fazer nesse período, tá bom? A Unvita está aqui à disposição de vocês. Um beijo e até a próxima!